Oi gente, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do Afinal, o que somos nós? Vamos para a segunda parte da entrevista de Lucas Ollis, que quando tinha 19 anos teve um AVC, seguido de uma convulsão, seguido de uma parada cardíaca, seguido de outro AVC. Apenas. A história dele é muito impressionante. Para vocês terem ideia, quando ele estava lá, tendo a experiência de quase morte, ele recebeu esse pedido. Falaram que ele deveria contar para as pessoas o que ele aprendeu lá quando ele voltasse para cá. Com vocês, a segunda parte. Ô Lucas, você falou de uma plataforma branca numa certa altura. Algumas pessoas com experiências parecidas falam que eles são conduzidos a um certo lugar, você descreveu muito bem, um lago, uma espécie de bosque, né? Mas que há um limite do qual você não deve ultrapassar. Isso. Você teve essa sensação ali naquele lugar? Tive. Também, né? Tive. A total certeza de que existia mais dentro dessa consciência universal. Com toda certeza, com toda certeza. A consciência, a certeza de que existiam lugares a mais. Lugares infinitamente maiores. Mas que você não teve acesso. Ser acessado, mas que eu não pude acessar. Tanto que a gente só ficou ali no entorno do lago, onde tinham as flores, enorme, canteiro de flores. E assim do lado esquerdo, assim, começava um bosque arredondado, assim, com árvores muito altas, sem barulho de pássaros. Não tinha pássaros ali, nada. Só um silêncio, assim, uma luz forte e calor. A plataforma branca era também um limite. Ela era também um limite. Tanto que eu saí da plataforma para os lugares onde eu fui. Mas não fui da plataforma para além da plataforma. Embora eu via o que tinha lá. Que era uma continuação desse grande descampado, desse lugar muito parecido com um parque. Mas também não fui. A questão da plataforma é a seguinte. Tudo era um gramado, um chão. E no chão tinha um quadrado, 2x2. Foi ali que eu acordei e foi ali que eu deitei para voltar. E essa coisa de não... de eu ver ali o que tinha no além plataforma, eu realmente via. Mas não é que eu não conseguia ir. Eu não deveria ir. Mas eu acredito que poderia... Tava lá, né? Tava lá. Eu só não deveria ir. É como que... essa área que eu tinha acesso era a área da minha experiência, para ter experiência. Mas como a minha avó disse que a primeira coisa que ela falou, calma, você vai voltar, então eu acho que a partir daí eu estou tentando racionalizar o lugar lá e dizer que talvez se eu fosse além plataforma, ou fosse para esse bosque, ou tentasse dar a volta para o outro lado do lago, eu realmente não voltaria. Talvez. Mas acredito que não seja uma escolha que a gente possa fazer. Por isso que eu tinha certeza de não poder ir. Uhum. Você tinha que voltar, já estava informado, né? Já foi a primeira coisa que falaram. Tem duas coisas na experiência do Lucas que coincidem pelo menos com um dos casos emblemáticos de EQM, que é aquela Pamela Reynolds, que foi operada por um neurocirurgião no Arizona, e ela foi congelada. A cirurgia até hoje não é feita, mas ele fez. Ela foi morta clinicamente, e então ela descreve uma coisa que coincidiu com a sua descrição. O horror do próprio corpo. Eu voltar e entrar nisso aí... É bem isso mesmo, é feio. E a outra coisa, a sensação do desconforto. Ela estava com a temperatura rebaixada, então na hora que terminou a cirurgia, eles vão elevando a temperatura. Com 17 graus, ela começa a despertar. Ela sentiu um frio, uma dor horrorosa na entrada do próprio corpo, né? É exatamente o que o Lucas fala. O corpo é feio porque acostuma-se com lá muito rápido. Talvez por ser o nosso lugar de origem. E isso, inconscientemente, a gente nunca esqueça. E aí, essa ideia de olhar para baixo, não ver corpo, ou olhar e ver luz ao invés de físico, que eu não apertei a mão de ninguém, eu não apertei nada, então eu não sei se era físico, mas era luz, era muito iluminado. Aí de repente você volta para um corpo disforme,
Essa era a sensação, disforme, pesado, agredido, Não é a dor, mesma é horrível. a sensação do espelho, né? Não, é outra coisa. Não sou eu. Tá. Aquilo ali não sei. É outra coisa, é horrível. Feio, disforme. Lucas, você falou dessa experiência com os médicos que fizeram atendimento a você durante a parada cardíaca? Você chegou a ter a Com oportunidade disso? alguns, falei com alguns. É. Porque, como eu disse, eu fiquei muito tempo no hospital. E aí tem aquelas trocas e tudo mais. Mas para alguns Você eu teve falei. uma receptividade Com natural? Com alguns médicos, principalmente com os neuros, muito boa. Eles te ouviram? Sim. As enfermeiras eu nem preciso dizer. É. As enfermeiras são... Agora, Lucas, essa pergunta tem um segundo propósito, que é o seguinte. Se algumas das pessoas que te ajudaram, que te assistiram, conseguiram depois confirmar alguma coisa que você tenha presenciado nessa experiência. Tipo, a enfermeira que subiu na cama, depois de você conversar com ela, você subiu na cama e... Todos. Todos confirmaram? Todos. Tudo Todos. que você descreveu, Todos. eles assinaram embaixo? Todos. A experiência do Lucas é a nota máxima na escala de Grace. Ele tem tudo. Tudo que está descrito ele teve. Todos. Desde a minha mãe ser tirada da UTI por uma enfermeira baixinha, até uma outra enfermeira que quase subiu no ímpeto de fazer uma massagem cardíaca, né? Uhum. Até o médico que chegou, que depois passou a ser um grande amigo meu, a gente chama de feijão. Não, de chazinho, depois ele passou a ser feijão. Na época era chá, porque todo ele falava, toma um chá, vai. Fiquei muito próximo, né? Porque eu fiquei muito tempo e todos relataram que eu estava certo. Porque eu disse e eles falaram, é verdade. É verdade, foi isso. É verdade. Esse pedido da minha avó para que eu voltasse, contasse, relatasse, me parece que está ligado à própria razão de tudo ter acontecido. A motivação de ter passado, imagina, 19 anos, 2 AVC seguidos, uma convulsão seguida de uma parada cardiorrespiratória, e de repente essa experiência, me parece que está tudo muito interligado, nada por acaso. E esse voltar e relatar é o que eu faço, estou aqui fazendo. Sempre que eu posso, seja uma mesa de bar, um restaurante, uma sala de aula, eu sempre conto. E acredito que esse relato acessa nas pessoas algumas coisas. Que eu acho que a grande motivação de contar é essa, é acessar algumas coisas nas pessoas. Cada um, obviamente, coisas diferentes. Coisas que se alternam, mas acessar esses sentimentos e coisas nas pessoas que no nosso dia a dia ficam bem guardados, ficam obscurecidos, esquecidos. E acho que é a mesma sensação de que quando eu me deparei com essa experiência. Opa, existe algo maior. Opa, que a gente não, diariamente, a gente fica ligado a essas coisas daqui, essas coisinhas medíocres que a gente faz o dia todo. E aí, opa, existe alguma coisa que a gente tem que valorizar. Opa, temos que entender alguma outra coisa e saber que aqui é muito curto, é um sopro. Lá que a gente vive, como é que foi dito, e é o que eu sempre virou o meu lema, é lá que a gente vive. Ô Lucas, você mencionou que, como a maioria das pessoas que passam por que você passou, que desenvolve algumas capacidades que não tinham desenvolvidas antes. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre isso. O que é que aconteceu com você na sua volta? Como é que é a sua vida hoje é relacionada com a experiência quase morte? A porta não fechou. Eu voltei e a porta ficou meio aberta. No hospital ainda, já no quarto, eu me lembro que eu saí da UTI, eu fui pro quarto, mas eu passei mal em algum momento e fui transferido de hospital. E fui para um quarto onde tinha um outro senhor na cama ao lado, que estava em coma há muito tempo.
Eu me lembro de acordar de madrugada, sentar na cama, olhar para a cama do lado e ele estava sentado. Aí eu olhei de novo, ele sentado. Obviamente eu não sabia do quadro dele, não sabia que ele estava em coma, tal. Eu olhei pro lado, ele sentado, e eu falei, nossa. Aí eu ouvi ele falando, fala pra minha mãe que eu estou bem. Logo em seguida, as enfermeiras entraram no quarto, fecharam com uma cortina que tinha em volta da cama e ele morreu. Em momento algum ele esteve sentado na cama. Já no hospital. E depois? Isso continuou? E aí no dia seguinte a mãe dele foi. Isso era de madrugada, logo de manhãzinha. E eu não fiquei com medo. Acredito que se fosse antes do falecer, eu estaria correndo até agora. Mas a mãe dele foi logo em seguida de manhãzinha. Assim que minha mãe chegou, eu falei, mãe, aconteceu isso. Ela falou, então quando a mãe chegar, ou quando alguém chegar, você conte. Foi o que aconteceu. A mãe chegou e eu falei, olha, ele estava sentado na cama e disse que estava bem. Eu já não tinha corpo mais lá. Eu tenho certeza absoluta que isso que eu falei pra ela ajudou muito nessa questão. O filho dela estava em coma há 15 anos. E você teve mais experiências parecidas com essa depois? Não em hospitais, assim, né? Porque, graças a Deus, logo eu tive alta. Apesar de... Eu repito, eu não encaro com religião. Você acha que faz parte daquele... É como você disse, exatamente, a porta continua aberta. Exatamente. Muito comum acordar de madrugada com a plena sensação de ter 15, 20 pessoas dentro do meu quarto. Agora, Lucas, você falou, quando você acorda, você está no seu quarto. É preciso que haja ambientes especiais para que você tenha... Não? Pode ser no trabalho. Não controlo. Não controlo. Por exemplo, venham agora. Tá, você não tem nenhum poder sobre isso. Tá no banheiro, opa. Tá na cozinha, tá numa reunião de trabalho. Quantas vezes nos últimos anos? Tá em reunião, assim, com a plena certeza que atrás de mim tem muita gente. No entorno da mesa tem muita gente. É possível identificar neles sentimentos. Muitos têm medos que se assemelham ao medo que eu tive na minha pós-morte ali. Outros com o mesmo sentimento de pureza e prazer que a minha avó transmitiu. Outros com um sentimento de transmitir essa pureza e essas sensações. Por exemplo, aconteceram algumas vezes de eu muito apreensivo de reuniões de negócios e tal assim, e de repente sentir a mão de alguém me passando essa calma. Calma, vai dar tudo certo. E imediatamente já baixa a bola, já. E acredito que isso seja muito comum para todos nós, todo o tempo. Todo o tempo. Nós somos influenciados por eles o tempo todo. Você acha que eles estão lá naquele lugar e por essa porta mal fechada eles chegam a você? Eu acho que a porta mal fechada é comigo. Eu acho que para eles a porta é aberta o tempo todo. Não para todos. Não para todos. Mas para alguns que vêm para cá e tem uma influência, com certeza um grau determinante nas nossas ações, no nosso dia a dia. Quer dizer, são pessoas que estão lá, onde você esteve. Que estão lá e que podem vir. Entendi. Podem vir porque eu os vejo às vezes. E acredito que, como eu não vejo o lado de lá, eu não vejo mais aquele lugar. Nunca mais vi aquele lugar, nunca mais estive lá. Eu não vejo aquele lugar, mas eu vejo as pessoas de lá aqui. Então acredito que elas venham até aqui. Acredito que às vezes quando eu sinto a presença, acredito que eles estão lá e eu estou sentindo essa ligação. Mas quando eu estou vendo, acredito que eles estão aqui. É difícil a gente trazer para o mundo explicável, físico, essa... Você vê como você nos vê aqui? Um pouco. Depende muito de como eu tô, depende se eu tô calmo, se eu tô bem. Aí eu vejo mais materializado. Mas a maioria das vezes é uma coisa um pouco a minha avó. Ô Lucas, você falou uma coisa aí, assim, deu a entender que a sua experiência teria um fim.
um objetivo, né? Que é por causa da experiência que você está falando disso, você está divulgando de algum jeito. Isso me chamou a atenção por uma coisa: não é toda pessoa que tem parada cardiorrespiratória ou morte clínica que tem a experiência de quase morte. Aliás, esse é um argumento muito interessante para refutar a hipótese que a medicina fala a respeito da experiência quase morte. Se você perguntar isso ou contar isso para a maioria dos médicos, eles vão dizer que foi falta de oxigênio no cérebro que provocou reação química. E então a anóxia que é que é uma reação muito palpável, muito sólida. Exato, eles falam isso. Só que, na verdade, quando você tem uma queda de pressão ou uma parada cardíaca ou baixa circulação no cérebro, as pessoas ficam inconscientes e ninguém vem contando história nenhuma, não é? Agora, você chegou à conclusão, então, de que a consciência pode estar fora do corpo, não necessariamente no cérebro. Não. O cérebro continua físico. Tá. O cérebro, ele empresta alguma coisa pra gente. Porque do mesmo jeito que quando eu penso eu estou ouvindo a minha voz, lá eu ouvi esta mesma voz. Tá. Então esta voz não é daqui. Acho que ela toma emprestado. A medicina considera assim, a maioria absoluta dos investigadores sobre esse assunto, de que a consciência é um produto do cérebro. É como a mama produz leite, o cérebro produz consciência. A sua experiência fala exatamente o oposto disso, né? Você tem consciência longe do seu cérebro. Você está vendo o seu cérebro lá? Eu acredito que se a gente cair no si, por que eu iria me projetar? A minha consciência iria me projetar fora do corpo, me vendo passar por toda aquela experiência negativa, quando a gente sabe que o cérebro refuta experiências negativas. Se você me pedir para lembrar da dor que eu tive, eu não lembro. Alguém consegue lembrar de dor? Eu lembro da felicidade. Mas da dor, acho que o cérebro ele sempre vai colocando a dor e os sentimentos negativos para trás da fila. Então por que o cérebro iria projetar um sentimento negativo, um momento negativo? Acho que se ele pudesse, ele me colocava, sei lá, para cima. Mas não, eu tive ali uma experiência me vendo fora do corpo, passando por todo aquele problema físico, né? Porque para o corpo foi um problema. Depois toda a experiência lá, essa coisa de saber que era minha avó, mas não via que era minha avó, não conhecia minha avó, aquele lugar, o retorno para cá. E como explicar o que acontece comigo depois, desde então? Das mudanças. Por exemplo, dentro dessa ligação universal, eu tive a chance de me conectar um pouco com eles lá, de sentir essa troca de sentimentos e tal, e saber que algumas formas de vida, quando eu digo vida é lá, né, não eram como as daqui, não eram como as deste plano, deste planetinha aqui. Tinha essa total certeza de que algumas sensações, alguns retornos de informação que vinham não eram de pessoas. Eram de outro tipo de ser. Sim. Não necessariamente humanos. Não humanos. Mas o que significa isso? Estão todos sob o mesmo guarda-chuva? Todos sobre o mesmo guarda-chuva. Uns com mais certeza do guarda-chuva, outros menos certeza do guarda-chuva, uns em contato entre si, outros muito isolados, outros perdidos, outros fora da casinha, outros em contato conosco aqui. Isso rapidamente causa uma confusão, mas você já consegue conectar e essa rede universal já te explica. É muito difícil entender, mas é uma conectividade muito rápida, é uma banda larga, muito rápida. Você já entende tudo muito rápido. Então, a partir do momento que eu já me questionei, opa, o que é isso? Já me veio a resposta. É como se a gente tivesse todo o tempo ligado a uma grande enciclopédia, que todas as perguntas que você se faz, você já tem a resposta.
Então, eu não tive momento algum medo, por quê? Porque eu tive o retorno, não tenha medo, tá tudo bem, é aqui que se vive. Vou voltar. Quem é? A sua avó. O que é isso que eu tô ligado aqui? Que a minha visão aumentou e eu sei que isso aqui existe mesmo? Sim, isso existe. Isso aqui é isso. Isso aqui são outras moradas. Que também estão ligadas aqui. Também tem a tal da consciência. E Essas pessoas não humanas Não têm humanas. a ver com essas outras moradas? são moradas físicas que eu me refiro. Físicas aqui, do nosso... Sim, não deste, mas existem como existe esse planeta aqui, existem outros planetas com pessoas, com seres que também estão ligados a esse mesmo guarda-chuva. Mas em outra Eu não vi. Em outra dimensão Em que outra não a nossa? dimensão, ou talvez não, mas que lá onde eu fui, não estavam lá, mas eu total certeza de que estavam por ali. Você falou de que você se sentiu ligado no consciente coletivo, Isso. interconectado com todos. Com todos. Incluía todos esses? Todos esses. É como uma grande colmeia, com todos ligados. Inclusive com a parte da colmeia que a gente não vê, que estão longe. Todos interligados. Sem sombra de dúvida. Não tem fronteiras. A gente tem a total certeza de que, inclusive as experiências deles, enquanto seres, a gente lá tá dividido, tá comungado ali. É muito difícil explicar. Uma informação que vem de longe, alguém vivendo longe, fisicamente. Do mesmo jeito que eu sentia a minha mãe aqui sofrendo, para minha mãe eu estava morto. Mas com um sentimento, uma informação vindo de longe. Eu também ressentia uma informação vindo de longe. De seres vivendo longe. Uma rotina deles. Então, é muito difícil explicar. E o fato é que a consciência fica ampliada, né? Totalmente, não existe fim. A sua visão foi modificada? Muita gente, já ouvi falar de gente que via em 360 graus. Não. A minha visão física não mudou. Lá, quando você estava lá. Lá sim. Como que mudou? Não precisa virar Para ver, né? pra ver. É tudo muito universal. Quando a gente fala universal, é isso. Consciência universal dividida, coletiva, né? É visão universal. É muito difícil explicar. É totalmente ampliado. Não tem fim. Do mesmo jeito que ninguém precisou falar, opa, não vai ali, já sabia que não era para ele. E você se sentindo parte de um todo, né? Parte Tá de um todo. como indivíduo. Foi muito, no sentido físico, foi muito certeiro. Eu tinha certeza de tudo ali que eu estava passando. É um todo. Eu me sentia ligado à minha avó, que estava do meu lado, como eu estava ligado à minha mãe, que estava aqui, como eu estava ligado aos meus amigos, aos meus parentes, as pessoas que eu não conhecia, as pessoas que estão do outro lado deste planeta, como pessoas que estão em outros, como as pessoas que estavam sendo cuidadas lá, como outras pessoas que eu não vi, que estavam ali naquele pequeno espaço do parque, onde eu dei a volta, que estavam lá, como pessoas que tinham acabado de passar pela mesma experiência que eu, mas não iam voltar, que iam ficar lá, que estavam sendo cuidadas. São bilhões e bilhões e bilhões e bilhões de sensações, experiências sendo divididas instantaneamente, simultaneamente ali. Estando lá, como não existem fronteiras para informação, digamos assim, apesar da ideia de escalonamento existir, né, de você ter a total certeza de que existe uma evolução ali. Tem uma hierarquia. Existe uma hierarquia ali. Totalmente. Existiu, né, para mim, uma ideia de... E agora? Do mesmo jeito que você está ligado aos bilhões e bilhões que estão aqui, você também tem a ideia do coletivo humanidade. Nós somos um grupo, né? Então a gente tem a nossa semelhança, não é por acaso que nós todos estamos todos aqui, 6, 7 bilhões aqui nesse planeta.
vivendo juntos neste momento, nada é por acaso, tudo é planejado. Não é por acaso que a minha avó era a minha avó que estava lá, que nós estamos aqui neste momento falando. Quando foi dito volte e fale, acredito que não seja desperte nas pessoas este lado, porque não acredito que isso aconteça. Mas acho que é pra gente começar a ampliar essa visão que a gente tem. Que a gente precisa ter. Desse mundinho restrito que acabou, né? Restrito, de que, sabe, viva intensamente, porque só se vive uma vez. Eu não estou dizendo que a gente viva mais de uma vez, mas estou dizendo que nós não vivemos aqui. Nós estamos aqui, mas nós não vivemos aqui. Eu acho que a gente volta aqui um pouco, sim. Algumas vezes. Acredito que sim. Ô Lucas, algumas pessoas com experiência de quase morte relatam que no momento da experiência eles tiveram pelo menos algum vislumbre, flash de acontecimentos futuros. Você acha que na sua experiência esse tipo de coisa aconteceu? Uau! Não deixe de ver a terceira e última parte dessa entrevista. Você não vai se arrepender. E se você gostou, por favor, se inscreva no nosso canal, divulguem para os amigos, dê muitos likes, faça comentários. E se você tem alguma dúvida ou passou por uma EQM e quer compartilhar essa história com a gente, por favor, nos escreva. O nosso e-mail é afinal-o-que-somos-nós@gmail.com. Muito obrigada pela sua companhia e até loguinho!